Olá pessoal, você certamente já viu equações do primeiro grau ou do segundo grau, talvez do terceiro grau ou do quarto. Se não viu, pode ser que ainda veja. Mas esse tipo de equação que você tem de terceiro, quarto ou outro grau acima disso, existem relações através de fórmulas de matemática em que calculamos as expressões do tipo soma, produto dessas raízes, sem precisar encontrar essas raízes individualmente. É aí que nós iremos entrar no conceito das relações de Girardi. Mas antes disso, eu pediria que, se você puder dar uma força no canal, curtir, fazer seu comentário, compartilhar, porque é uma forma de nós aqui, de nos motivar aqui a continuar esse trabalho e a trazer mais vídeos aqui para o canal, ok? Então vamos lá. Relações de Girardi. Temos aqui a equação de forma genérica, representada nessa expressão aqui, ó, AN que multiplica XN mais A de N menos 1 que multiplica XN menos 1 mais AN menos 2, XN menos 2, até chegar no A0 igual a zero. O que isso significa? Isso aqui é uma expressão genérica, ok? Que representa uma equação de grau o quê? De grau N, certo? Grau N por quê? Porque é o maior expoente da incógnita X. Então, o maior expoente é o que representa o grau da equação polinomial, certo? E aí, o que acontece? Nesse caso, nós temos aqui o AN menos 1, AN menos 2 e o A0, eles são quem? Os coeficientes, certo? Da equação. Sendo que o AN tem que ser diferente de zero. Por quê? Porque o AN é o coeficiente do maior grau, que é o grau da equação, que é maior, onde fica o maior expoente. Portanto, para que isso aqui exista, para que esse termo aqui exista, aqui tem que ser diferente de zero, o AN, porque se fosse igual a zero, o próximo seria esse, certo? Então o AN não pode ser igual a zero. Os outros coeficientes até podem ser igual a zero, mas o AN não, porque ele é onde fica o grau da equação. O AN menos 1 seria quem? O coeficiente do grau, no caso maior, né, menos 1. Então seria o segundo. Se nós colocarmos do maior até chegar ao termo independente, que é aquele termo onde não tem ali, não está multiplicado pela variável, pela incógnita x ou y, que seja, esse que está sozinho é o chamado termo independente. Então a gente começa, para representar pelo maior expoente, a gente vai descendo. Aqui é o expoente do grau. Então o próximo é o grau menos 1. O próximo, o grau menos 2. E assim vai. Até chegar aqui, isso tem que ser igual a zero para representar aqui a equação. Quem é o A? N, AN menos 1. Até o A0 são os coeficientes, como foi dito. X1, X2 até Xn. Por que até Xn? Porque o grau é N. Então, teremos N raízes. De acordo com o quê? Com o grau. Se for terceiro grau, 3 raízes. Segundo grau, 2 raízes. E por aí vai. Então, de grau N, eu tenho X1, que seria uma raiz, X2 até Xn, ou seja, teremos N raízes. Então, nós temos aqui algumas relações envolvendo quem? Essas raízes, sem precisar descobrir essas raízes individualmente, apenas usando quem? Os coeficientes, tá ok? Da equação. Então vamos lá, temos aqui a soma das raízes. A soma das raízes, ela pode ser escrita da forma menos o AN menos 1 sobre o AN. AN menos 1 seria o segundo aqui, o segundo termo. O primeiro termo seria o do grau. Depois, o grau menos 1. Então, é esse aqui que estamos falando, esse coeficiente.
seria o coeficiente daqui sobre esse coeficiente. Então, menos a n menos 1, o a n menos 1 sobre a n, ok? Portanto, esse daqui é a fórmula para você calcular a soma. Vou dar aqui um exemplo, a equação do segundo grau. A equação do segundo grau pode ser representada de maneira genérica pela expressão a vezes x ao quadrado menos b vezes x mais c igual a zero. A soma é o quê? Menos b sobre a. Então, você tem ali, ó, vamos supor, né? O A2, ó, a x ao quadrado mais b de x mais c igual a zero, ok? A soma é o quê? Menos b sobre a. Então, começa pelo grau 2, depois o 1, que é o quê? 2 menos 1, depois vem o termo independente, né? E depois aqui é o zero. Então, a soma seria, como é que vocês sabem da soma? Menos b sobre a. Ou seja, o segundo aqui, ó, o segundo termo sobre o primeiro termo. É o que está aqui. Segundo termo sobre o primeiro. Certo? O produto, P aqui, C sobre A. Ou seja, é o último lá, termo independente, sobre esse aqui. É o que nós vamos ver aqui no final, ok? Agora, olha só. x1, x2, x1, x3 e assim vai. Até xn menos 1 sobre xn. O que significa isso? Se eu pegar o produto de duas equações, das equações tomadas 2 a 2. Então, é como se eu pegasse todas as equações, fizesse ali uma combinação delas de 2 a 2 e fizesse o produto. Então, no caso, x1, x2, x1, x3 e assim vai. Então, todas as combinações possíveis dessas raízes, de 2 a 2. Fizesse o produto delas e depois somasse. Esse tipo de expressão, como que é calculado? Ele é calculado pelo a de n menos 2 sobre o n, ou seja, ele seria o terceiro termo da equação. Tu pegaria o grau, que é n, diminui de 2, que é o caso aqui, ó, n menos 2. E aí você bota a n menos 2 sobre a n. Essa é a fórmula. E de 3 a 3, ó, seria pegar as raízes, fazer a combinação dela de 3, todas possíveis, e depois somar. Tá certo? Se eu fizer isso, qual vai ser a fórmula? O a n menos 3 sobre a n. Que é o a n menos 3? Seria o quarto termo. Você ia pegar quem? O grau e diminuir 3. Tá ok? Aqui é menos 1, menos 2, seria o próximo, menos 3. Então vai ser o menos a n menos 3 sobre a n. Agora, nós iremos para... E assim, pessoal, continua. Se fosse 4, seria a n menos 4 sobre a n. Só que vai alternando, tá? Mais, menos, mais, menos. Perceba que, se for aqui, ó, esse n menos alguma coisa, esse alguma coisa, se for par, aqui vai ser positivo. Se for ímpar, ó, n menos 3, 3 é ímpar, o 2 é par, então fica aqui positivo. O 3 é ímpar, então fica negativo. Se fosse o a n menos 4, positivo, porque o 4 é par. O a n menos 5, negativo, porque é ímpar. O a n menos 12 seria positivo. E assim vai, ok? Viu aqui que é par, positivo. Aqui é ímpar, negativo. E quando é o produto de todas as raízes? Lembram aqui da equação do segundo grau? Fica C sobre A, que é o último aqui, o termo dependente sobre esse. Porém, tem um detalhe. Tem o menos 1 antes, que faz a multiplicação. Tá? Elevado a quanto? A n. Então, é menos 1 elevado a n e que multiplica essa expressão.
Nesse caso aqui, da equação do segundo grau, perceba só, menos 1 elevado a n, que é o n aqui? 2. Menos 1 elevado a 2 vai dar 1, que multiplica C sobre A, que o C nesse caso seria o A0 aqui, ó, que seria o termo independente, que é esse termo que não tem o x. E o A é o primeiro aqui, ó, tá certo? Então, menos 1 elevado a 2 vezes C sobre A. É igual aqui, menos 1 elevado a n, que é o grau da equação, a 0 de AN. Portanto, pessoal, procura gravar isso aqui, dá uma olhada aqui, ó, essa equação, e tenha isso em mente. Como a dica que eu vou dar aqui, qual vai ser a dica? Para facilitar a memorização. Vamos lá. A soma das raízes. Lembra da equação do segundo grau? Menos b sobre a? Então você vai colocar menos a de n menos 1 sobre a n. Porque o b lá é o segundo, é o de x, então do n menos 1. Então aqui vai ser menos isso aqui, a n menos 1 sobre a n. Depois, a de n menos 2. Perceba uma coisa também, uma dica aqui, ó. Todos eles, no denominador, vai ter o AN. Que é o AN? É o coeficiente do x elevado a n. Então, guardem também isso, pessoal, olha. Então, todos eles vai ter o AN no denominador. Beleza? Aqui é a soma, aqui é 2 a 2. Que é 2 a 2, vai ser do A, n menos 2. 2 a 2, n menos 2, sobre a n. 2 é par, e aqui vai ser mais. Produto de 3 a 3, tomada 3 a 3 as raízes. N menos 3, A de n menos 3, sobre a n, só que o 3 é ímpar, vai ser menos. Até chegar ao produto de quê? De todas as raízes, que vai ser o menos 1 elevado aqui a n. Percebe que aqui não alterna? Menos e mais, aqui, ó. Então, isso aqui é n menos 2, vai ser mais. Aqui, menos 3, vai ser menos. Portanto, menos 1 elevado a n. Porque aí, se for par, vai dar mais. Se for ímpar, vai dar menos. Então, menos 1 elevado a n, já 0 sobre a n. Isso é uma maneira que eu usei aqui para a gente tentar facilitar a memorização da fórmula. Ok? Então, é isso aqui que é a relações de Girardi. E depois, na sequência, eu irei passar agora a questão sobre o assunto. Próximo vídeo, ok?